Daí, pessoal, mais uma resolução. Os 4 hexágonos da imagem a seguir são regulares e cada um tem área de 48 cm². Os vértices do quadrilátero ABCD coincidem com os vértices dos hexágonos. Os pontos E, D, B e F são colineares. A área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados é... Então ele me pede aí a área do quadrilátero ABCD. A, B, C e D. Ele quer esta área aqui, ó. E aí observa que se trata de um hexágono. Então ele quer a área do hexágono. Para essa resolução ficar mais clara, eu vou usar uma outra lâmina com essa figura aí ampliada. Aí eu consigo estabelecer melhor aí o processo resolutivo. Então tá aí, ampliei a figura. E agora eu vou pensar, ó, a área que eu estou querendo é a área de um losango. A área de losango é dado pelo produto da diagonal maior e diagonal menor sobre 2. É o semiproduto das diagonais. Diagonal maior, que está aqui, né? Daqui até aqui, ó, diagonal maior. E essa diagonal maior, ela fica fácil de se perceber que se trata de uma altura de um dos triângulos equiláteros que formam o hexágono regular. O hexágono regular, quando eu traço as diagonais que passam pelo centro, ele fica dividido em 6 triângulos equiláteros. E aí, a metade dessa diagonal maior do losango corresponde a metade da diagonal corresponde a uma das alturas desse triângulo, a altura de um desses triângulos. Vou mostrar isso na prática para ti aqui, ó. Vou traçar as diagonais que passam pelo centro deste hexágono aqui. São 3 diagonais que passam pelo centro. Sempre o número de diagonais que passam pelo centro de um polígono regular é igual a metade do número de lados. Então, eu tenho 6 lados, são 3 diagonais que passam pelo centro. Ok. Aí eu tenho a formação dos 6 triângulos equiláteros. E aí eu percebo que a altura, por exemplo, ó, desse triângulo equilátero aqui, essa altura do triângulo equilátero, ela corresponde aqui, ó, a metade dessa diagonal maior do losango. E se eu fizesse o mesmo aqui embaixo, nesse outro hexágono regular, marcando aqui as diagonais que passam pelo centro, o que acontece? Eu também teria um outro triângulo equilátero aqui. Aqui teria uma outra altura do triângulo equilátero que está aqui embaixo nesse outro. E aí eu percebo que se trata que a diagonal maior é o dobro da altura. Ok? Bom, então eu vou desfazer isso aqui para não ficar muito poluído. E aí eu vou então escrever isso, que a área do losango que eu estou querendo, essa diagonal maior então é o dobro da altura do triângulo equilátero, vezes a diagonal menor sobre 2. Já posso cancelar depois, ó, esse 2 aqui com esse 2. Me falta a diagonal menor. A diagonal menor, ela vai daqui até aqui, ó. Essa é a diagonal menor. E essa diagonal menor é igual a quanto? Bom, aí eu vou fazer um outro raciocínio. Olha só. Esse hexágono que está marcado aqui com os triângulos equiláteros, para cada triângulo equilátero eu tenho um ângulo interno de 60 graus. Então isso aqui é 60 graus. Isso aqui é 60 graus. E por consequência, que eu tenho 120, para esse outro ângulo aqui, ó, eu também tenho 60 graus. O mesmo raciocínio se estabelece para esse ângulo, né, em relação aqui, ó, a 60, 60 e 60. E aí eu tenho que o terceiro ângulo lá em cima também tem que ser 60 graus, para que a soma dos 3 ângulos desse triângulo de cima, desse triângulo aqui, ó, para que a soma deles seja igual a 180. Então lá é 60 graus também.
E aí eu tenho 3 ângulos 60 graus, se trata de um triângulo equilátero. Se isso aqui é um triângulo equilátero, ó, essa medida aqui é igual a essa, né? São os lados do hexágono, que por sua vez é igual a essa. E qual é a conclusão importante que eu estabeleço aí? Conclusão é que a diagonal menor, na realidade, se equivale a um lado do hexágono. Então, aqui é lado. Então, a diagonal menor é igual a um lado do hexágono. Então, esta área vai ser igual 2 vezes... Eu vou cancelar aqui, ó, esse 2 com esse 2. Então, a área passa a ser a altura do triângulo equilátero vezes o lado do triângulo equilátero, ou o lado do hexágono, que é o mesmo. Aí eu consigo perceber que esta área, a altura do triângulo equilátero, ela é igual, vou botar aqui embaixo, ó, a altura de triângulo equilátero é lado raiz quadrada de 3 sobre 2. É a fórmula da altura do triângulo equilátero. Então, aqui eu tenho L raiz de 3 sobre 2 vezes L. Então, a área que eu estou querendo, a área do losango, é igual a L vezes L, L ao quadrado. Então, eu tenho L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Está aí, então, como se fosse a fórmula da área desse losango que eu estou querendo aqui dentro. Ó. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Diagonal maior é o dobro da altura. E a diagonal menor ficou igual ao lado do triângulo. Ok, então eu preciso, para calcular essa altura, o valor do L aqui. Ó. Na realidade, eu preciso do L ao quadrado para substituir. E de onde é que eu vou obter esse L ao quadrado? Bom, ele me deu aí a área do hexágono, né? De cada hexágono, 48. Então, aqui, ó, a área do hexágono. Aproveitar isso aqui, ó, a área do hexágono é igual a 48 centímetros quadrados, ou 48. Vou considerar aí que é a unidade que eu vou encontrar em centímetros, né? E aqui a área também está em centímetros pedindo, então está tranquilo. Então, a área do hexágono é 48. E a área do hexágono, lembra que o hexágono ele se formou a partir de 6 triângulos equiláteros. Então, a área desse hexágono é 6 vezes cada triângulo equilátero. Cada triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, isso aí é a área do hexágono. Então, 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E isso resulta 48. Nesse formato aqui, eu consigo isolar o L ao quadrado para poder jogar aqui, ó. E aí o exercício finaliza. Então, fazendo isso, eu tenho que L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 é igual. Esse 4 vem para cá na falsa passagem multiplicando. 4 vezes 48. E esse 6 que está multiplicando na falsa passagem vai para lá dividindo. Então, aqui divide por 6. Então, eu passo os dois ao mesmo tempo. E aí eu consigo que 48 dividido por 6 dá 8. E aí isso fica para mim L ao quadrado raiz quadrada de 3 igual a 4 vezes 8, 32. E aí o L ao quadrado, que é o meu objetivo parcial, meu objetivo por enquanto, 32 divide por raiz de 3. E aí eu posso deixar assim, né? 32 raiz de 3, ou racionalizo aqui, ó, multiplicando por raiz de 3 e raiz de 3. Não vou precisar fazer isso, porque eu observo que quando eu substituir aqui, ó, L ao quadrado, 32 sobre raiz de 3, eu vou cortar essa raiz de 3 aqui com essa que está em cima. Então, eu não vou racionalizar, não vai ser necessário, tá? Então, vou te mostrar como vai ficar. Ó. A área
vai ficar L ao quadrado 32 sobre raiz de 3, vezes aqui, ó, esse raiz de 3 aqui, vezes raiz de 3, e aí divide-se por 2. Cancela essa raiz de 3, está multiplicando com essa que está dividindo. Resultou 32 divide por 2. E a área, então, do losango, a área que eu queria, resultou 16, nesse caso, 16 centímetros quadrados. A alternativa C. Ok? Então, isso é um formato mais algébrico, né? Um formato bem bonito de resolução para essa questão, certo? Mas eu vou te apresentar um outro modelo resolutivo que é bem tranquilo, bem mais rápido e que vai usar, claro, alguns raciocínios que eu já estabeleci nessa primeira resolução. Então, vou colocar aqui uma terceira lâmina e aí vou fazer uma nova resolução bem mais rápida. Primeiro, eu percebo que o hexágono foi dividido em, colocar aqui, dividido em 6 triângulos equiláteros. Olha só, aqui, ó, como eu fiz antes. Uma diagonal, esta e essa terceira aqui. Aí nesse outro aqui, a mesma coisa, ó. Outra diagonal aqui e outra diagonal aqui. E aí eu consigo perceber pelos raciocínios anteriores que este hexágono aqui, ele está se formando aqui, ó. Ó, o hexágono está aqui, ó. Esse mesmo aqui. Por que eu consigo tirar esta conclusão? Primeiro eu percebo que essa altura aqui, ó, é a mesma que essa aqui. Ok, então por enquanto é o mesmo hexágono. E lembra que este lado do hexágono, ele coincidiu com essa diagonal aqui. Por que isso? Porque lembra que aqui foi 60 graus, aqui foi 60 graus, e lá em cima foi 60 graus. Então, esse triângulo equilátero é o mesmo que esse aqui. Então, consigo perceber que são dois triângulos equiláteros. Aí, pensa comigo, ó, cada hexágono regular se equivale a 6 triângulos equiláteros. Como a área que eu estou querendo são dois triângulos, um triângulo aqui e outro triângulo aqui, então a área do losango é igual a 2 triângulos. Então, a área do losango corresponde a 1/3 da área do hexágono, porque são dois triângulos equiláteros de um total de 6. Então, ficou muito fácil. A área do losango, eu pego a área do hexágono, que é 48, e divido por 3. E adivinha, 48 dividido por 3 dá o mesmo 16 centímetros quadrados. E a alternativa se confirma para a letra C. Ok? Então, tá aí a resolução mais simplificada, mais curta. A outra ficou uma resolução bem interessante, mais assim a título de estudo. Mas essa resolução ela é mais breve, mais limpa, mais tranquila. E eu espero então que esse vídeo com essas duas resoluções tenha contribuído nos seus estudos. Fica o meu forte abraço. Agradecido pela tua visita e até a próxima.